Olá pessoal, aqui é a professora Ellen da disciplina de História e a gente está no nosso segundo vídeo, né? Conhecemos um pouco sobre os nativos da América, principalmente entendemos por que, né, os incas, maias e astecas eles puderam ser conhecidos como civilização. Conhecemos também as variadas características, né, dos maias, incas e astecas, e vamos agora conhecer um pouco dos povos nativos, né, que habitaram, né, e que habitam no nosso Brasil, né? E essa charge aí fica para vocês refletirem, né? Um pouco do que foi Brasil antes de ser chamado Brasil, né? A gente tem na nossa disciplina uma matéria voltada justamente, um assunto voltado à colonização do Brasil, né? E é importante que a partir de agora, quando pensarmos em uma colonização, a gente pense também, né? E reflita que colonização foi essa, né? Muitos pensam que com a chegada dos europeus, né, eles colonizaram o Brasil e construíram essa nação que hoje pode ser chamada Brasil. Mas aí muitas vezes a gente esquece de que tinha gente, né? A gente esquece dessa população que muitas pessoas, né, elas foram dizimadas, né, por esse processo que chamamos de colonização. E é sobre essas pessoas que já habitavam o Brasil que a gente vai falar um pouco hoje. Quem eram essas pessoas? Ou melhor, quem são essas pessoas, né? Porque quando a gente fala quem era ou quem foram essas pessoas, a gente está colocando, né, isso no passado, né? E é importante a gente perceber que a história indígena do Brasil, ela é uma história presente, né? É importante a gente focar de que é uma história presente. Hoje a gente vai fazer uma pergunta melhor. Quem é esse povo, né? E quem é essa gente, né? Essa aula, ela é principalmente voltada para que vocês percebam essa história indígena, né? Que muitas das vezes a gente coloca ela só no nosso livro, né? Só na televisão, às vezes. E outra coisa, pessoal. A nossa história indígena, ela é presente. Na internet você ouve falar sobre indígenas. Na televisão você ouve falar sobre indígenas. Você abre o Instagram, lá tá, né? Você abre o Facebook, lá está o indígena, né? Então, é uma história presente, e é a partir dessa história presente que a gente vai buscar conhecer um pouco mais sobre os nossos povos indígenas. Entre os primeiros habitantes do Brasil, é importante saber de que um dos mais antigos, né, povos que os estudiosos, através da coleta de vestígios puderam encontrar foram os povos sambaquis, né, que vocês acompanham aí na página 301. Foram os primeiros, né, entre os povos, eles foram os primeiros habitantes no Brasil, sabendo que os vestígios encontrados, eles datam aí mais de 10 mil anos atrás, né? E a gente tem que saber entender por que eles eram chamados sambaquis, né? E é importante a gente saber que tem relação com o que foi encontrado, né? Que eram povos que habitavam principalmente nas regiões litorâneas do Brasil, né? As regiões do litoral. E esses sambaquis, eles significam, né? Já que a palavra sambaqui é de origem tupi, um amontoado de conchas. Só que a gente vai perceber que, né, nesses vestígios deixados, nesse amontoado de conchas, foram encontrados, né, os vestígios da vivência desses povos. Foram encontrados instrumentos de caça,
né? Instrumentos de pesca, pedras, ossos, restos de fogueira, né? E através desses restos, desses vestígios, hoje a gente pode conhecer quem foram esses habitantes, né? Quem foram esses povos sambaquis. Aqui é uma ilustração de como a gente poderia imaginar esses povos, né? Esses povos que habitaram principalmente as regiões do interior do Brasil, né? Principalmente em São Paulo, nas proximidades ali também do Rio Amazonas, né? E quando a gente fala de povos indígenas, é importante a gente também lembrar que existe uma diversidade. Assim como a diversidade que eu falei para vocês entre os povos maias, incas e astecas, entre os povos indígenas do Brasil também há uma diversidade. Apesar de todos fazerem parte do povo indígena, né? Cada um tem a sua peculiaridade, cada um tem a sua diferença, né? E quando a gente vai falar sobre essa diferença, é importante saber o que diferencia esses povos. E entre as formas de diferenciar, a gente tem aí o tronco linguístico, né? Que são as línguas desses povos. Temos aí dois principais troncos, que é o tronco linguístico tupi e o tronco linguístico macro-G. E da forma que os estudiosos diferenciam pela língua, né? Língua indígena, é importante saber que também vão apresentar aí as populações a partir desse tronco. Por exemplo, no tronco linguístico, os povos que falam tupi, né? Temos aí os povos guaranis, os potiguaras, os tupinambás, né? Que são aí povos bem presentes, né? Que tem aí sua marca presente na nossa história colonial, principalmente quando a gente fala de disputas não, né? De guerras contra a colonização portuguesa. Temos aí o tronco linguístico macro-G, né, que a gente pode encontrar os povos chavantes, os caipós, né? E aí, quando a gente diferencia eles em tronco linguístico, o que a gente pode perceber também, principalmente com esse mapa aí que está na página 303, é que esses povos, eles habitam regiões diferentes no nosso Brasil, né? Temos aí os que habitam as regiões próximas da Amazônia, já tem uns que se fixaram na região sul do Brasil, no Planalto Central, já tem outros povos indígenas que já vão habitar no norte, nordeste, né? E aí, entre esses outros que foram citados para vocês e tá aí no vídeo, a gente também tem os povos da região da Amazônia, que vocês podem perceber na página 304 e 305, né? Que são os povos marajoaras e os povos tapajós, que eles são caracterizados principalmente, né, pela característica principal que são a produção, né, de cerâmica, né, a produção de vasos, a produção, né, de enfeites corporais, né, as produções também que fazem o quê? Que marcam aí a vivência dos tapajós e dos marajoaras na região da Amazônia. E aí, agora eu quero entrar com vocês para uma coisa interessante, né? Porque quando a gente fala de indígena, tia, mas indígena só tem lá na Amazônia. Indígena só tem ali na parte do Maranhão. Minha tia, meu avô, meu primo disse que no Piauí não tem indígena, não. Tem mais é lá no Maranhão, né? E aí, o que eu vou dizer para vocês é que o Piauí, ele tem indígena sim, né? E quando a gente fala que no Piauí tem indígena sim, a gente também faz referência a um projeto, né? Que o Piauí, ele traz aí nos últimos anos, no Museu do Piauí, falando um pouco sobre, né, os indígenas na região do Piauí, que é principalmente o projeto No Piauí Tem Indígena Sim. E todos os anos no nosso museu, e aí eu digo para vocês, pessoal, aqueles que não foram ainda, cuidem, né? Porque no nosso museu, desde os nossos primeiros dias de aula, a gente sempre conversa sobre a importância desse museu, né? E aí no nosso museu, ele vai, né? Ele vai agregar aí um pouco da nossa história indígena no Piauí,
né? Tem um cantinho sobre a cultura indígena, tem um pouquinho sobre a cultura religiosa, né? Tem um pouquinho sobre o período de escravidão no nosso Piauí, né? E é importante que a gente conheça, né, esses deixados, né, um pouco dessa história. Lembrando, pessoal, que esses instrumentos, esses enfeites, eles são das tribos, né, nas comunidades indígenas que vivem, né, hoje no Piauí. Né? E aí um pouco, né, essa ilustração ela vai mostrar bem de que antes da colonização do Piauí, o Piauí tinha indígena, né? Ele já era aí o nativo da terra, o indígena no Piauí. E é importante entender e saber que no Piauí, né, principalmente nas regiões de Piripiri, Queimada Nova, Capitão de Campos, a gente pode encontrar principalmente a comunidade tabajara, né, em Piripiri, como as comunidades Cariri, a comunidade Guajara, né? E aí é importante saber que como o Piauí ele fica aí em uma área de fronteiras, há uma grande diversidade de povos indígenas no nosso estado, principalmente por estar aí em divisa em Maranhão, né? Ceará, né? E aí é importante também a gente pegar, né, essa diversidade e pensar nos povos indígenas diversos no nosso Piauí. E aí, falando sobre povos indígenas, eu encontrei um vídeo e eu vou mostrar para vocês agora sobre um ritual, né? Uma cerimônia, né? Uma cerimônia feita pelos povos indígenas ali na região de São Raimundo Nonato. Pronto, pessoal. E agora a gente vai, né, finalizar essa aula com uma atividade. Lembrando que tem tanto uma atividade complementar como uma atividade bônus, né? E essa atividade bônus eu vou querer receber, né, na data do dia 21/8/2020. Né? Vamos cumprir aí os prazos, pessoal. Ó, vamos lá. Primeiro, eu vou querer que vocês pesquisem. E no final, vocês vão produzir um texto sobre a população indígena no Piauí. Mas calma, né? Depois, quando pesquisar, eu não quero que vocês anotem o que vocês vão ver na internet, né? Eu quero que vocês pesquisem, conheçam e depois vocês vão o quê? Observar as diferenças, né? A diversidade dos povos indígenas do Piauí e onde se localizam a população indígena. É aonde, tia? Ó, eu achei essa comunidade indígena e ela se localiza lá na região de Piripiri, né? Aí vocês vão tentar refletir sobre a condição dos indígenas no nosso estado, né? Eu vou enviar para vocês no grupo um vídeo que fala sobre a condição dos indígenas nesse período de pandemia, né? Que vai ser interessante vocês conhecerem, né? Entender, tia, mas como é que eles estão aqui no Piauí agora em tempo de coronavírus? Como é que eles estão conseguindo lidar com essa pandemia, né? É um vídeo mesmo para que vocês conheçam. E aí, depois de observarem a diversidade, refletirem sobre a condição desses indígenas no nosso estado e assistiram um vídeo sobre a condição deles no período de quarentena, de coronavírus, né? É importante que, depois de fazer tudo isso, vocês não vão anotar nada. Se quiserem anotar alguma coisa, anotem onde é a localização, né? Mas, no final, vocês vão produzir um texto informativo de, no mínimo, 10 linhas. No mínimo, 10 linhas. Vocês vão falar sobre a valorização e a importância da herança indígena para cada um de nós piauienses, tá bom? E aí, a atividade complementar é essa. Eu quero que vocês deixem ela, façam ela no caderno, né? E depois me enviem, né? Vocês vão fazer esse quadro com esses determinados títulos. O que eu sabia sobre os indígenas? Você vai colocar tudo que você sabia sobre os indígenas. Depois dessa aula, qual foi a novidade? Eu descobri que no Piauí tem indígena e os indígenas, eles
vocês vão colocar, né? Vocês vão colocar. E eles são diversificados, tem indígena na região X, na região Y, então vocês vão colocar qual foi a novidade, qual foi a descoberta, né? Vou falar aí sobre o museu que você não sabia que tinha lá, né? Um pouco sobre a história indígena do Piauí. Aí depois vocês vão anotar como abordava os conteúdos relativos à história e cultura indígena no livro. Mostra que os índios, como era que vocês viram os conteúdos que falavam sobre indígenas no livro? Bom colocar. E agora, como é que eu vou, né, falar para os meus primos, falar para os meus amigos sobre a história indígena, né? Eu vou falar que no Piauí tem indígena e coloquem um pouco das descobertas de vocês a partir dessa aula, tá bom? Então, eu espero que vocês possam gostar da atividade, né? E não esqueçam de enviar as atividades no prazo, viu, pessoal?